Amigos e amigas que acompanham aqui o canal do Luiz Ademar, vamos falar do Brasileirão? A Série A, a primeira divisão nacional, terminou ontem, rapaz, com uma pancada do Palmeiras no Atlético Mineiro, lá na sua arena. O Palmeiras meteu 4, não tá mais comigo, meteu 4-0 no Atlético. Hulk, que não joga bola faz tempo, só reclama, 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 foi expulso. E quando acabou o jogo, o Paulinho quis bater no Marcos Rocha, lá o Paulinho Machão, então foi expulso também. Além de perder o jogo, perder a chance de entrar no G6, perdeu a cabeça, perdeu a estribeira, né? Tomou uma surra e agora não vai ter seus dois principais jogadores para jogar com Vitória em Salvador na 10ª rodada. Que vergonha do Galo, hein? Mas enfim, o Palmeiras já estava no G6, tinha entrado no G6 na rodada passada, passou o São Paulo, agora é quinto. São Paulo virou sexto. O G6 continua os mesmos, mudaram algumas posições. Por exemplo, São Paulo era quinta, ficou sexto, Palmeiras era sexto, ficou quinto. O novo líder é o Botafogo. Botafogo é o novo líder, com 19 pontos, deixando o Flamengo, que era líder, com 18, e o Bahia, que era vice-líder, com 18, com um ponto atrás. Continuam ali. O Atlético Paranaense continua na 4ª colocação. Enfim, os seis primeiros são os mesmos, mudando. O Botafogo agora é o líder e o Palmeiras passando uma posição, passando o São Paulo. Outro detalhe, na zona de rebaixamento, saíram o Atlético Goianiense, que ganhou com personalidade do Fluminense no Maracanã. Felipe Melo agredindo assessor de imprensa do Atlético Goianiense. O tal do Guga, fraquíssimo, jogador fraquíssimo, agredindo o cameraman, porque ele estava mandando o árbitro para aquele lugar, tomou cartão. Uma imbecilidade. O Fluminense está se afundando, hein? Então o Fluminense foi para a zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense saiu. O Atlético Goianiense colocou o Fluminense lá. O Cuiabá meteu 5 no Fortaleza. Deus do céu. Meteu 5, saiu e aí quem entrou foi o Grêmio. Rapaz, o Grêmio, verdade seja dita, tem 2 jogos a menos, né? O próprio Criciúma, que está na zona do rebaixamento também, tem 2 jogos a menos. Mas, cara, Renato, você vai ficar com desculpinha até quando, Renato? O Grêmio precisa jogar bola, hein? Precisa jogar bola. Bom, o Everaldo do Bahia fez um dos gols do Bahia no empate com o Criciúma e agora passa a ser um dos artilheiros do campeonato. Ele e o Verratti do Vasco, que não marcou, tem 4 gols. Os dois lideram a tábua de artilheiros. Certo? Vamos falar de tudo isso, de toda essa movimentação da tabela, de todos os gols. Antes de mais nada, eu convido você a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho. Tem vídeos da Série A, B, C, D do Brasileiro, da Bzinha do Campeonato Paulista, da Copa Paulista, tudo lá para você, certo? Dê seu like e me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como vocês fazem sempre, a gente no bate-papo, né? No Twitter, no Instagram, lá, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar com o novo líder, o Botafogo, rapaz. O Botafogo tá fazendo sua torcida sonhar de novo. O ano passado sonha, sonha, sonha. Aí na reta final caiu depois daquela derrota pro Palmeiras e o Palmeiras abocanhou o título. Mas pelo menos está mostrando personalidade de novo, está mostrando futebol, time muito bem comandado. Estou gostando de ver o trabalho do Botafogo outra vez. Isso dá gosto, né? Quando você vê um time que é ofensivo, um time que procura o jogo, um time inteligente, enfim, o Botafogo do Arthur Jorge, do português Arthur Jorge. O Botafogo, nessa rodada, ele venceu mais uma. Ele venceu mais uma. A gente pode falar que nesse crescimento ele foi jogar com o Grêmio. Verdade que o jogo foi em Cariacica, né, no Espírito Santo. E aí o Grêmio ainda cuiabano, a lei do ex, foi revelado pelo Grêmio, fez 1-0 aos 10. Mas o garoto Gustavo Nunes chegou a empatar ainda no primeiro tempo. Mas o Júnior Santos, o artilheiro do time na temporada e tal, muito bom jogador, fez um belo gol e deu a vitória lá em Cariacica para o Botafogo, 2-1. Torcida do Botafogo comparecendo em massa lá em Cariacica, hein? Vitória que fez o Botafogo assumir a liderança, reassumir, ele já tinha sido líder, reassumiu a liderança isolado com 19 pontos e mandou o Grêmio para a zona do rebaixamento, 17º com 6. A vantagem do torcedor do Grêmio é que tem 2 jogos a menos, por enquanto não é tão preocupante, mas é sempre ruim você ir parar na zona do rebaixamento, né? O Flamengo, que era líder, no sufoco, conseguiu empatar com o Atlético Paranaense. Acho que o resultado foi justo pelo que foi a partida, no meu entendimento. Mas o grande detalhe é o seguinte: o Fernandinho cobrando um pênalti, para mim, esquisito demais, cara. Para mim não foi absolutamente nada. Bola
bate no braço do Davi Luiz. Estão marcando pênalti, imbecis atrás de imbecis, mas como a arbitragem cada vez mais imbecil e um VAR cada vez mais imbecil, o que você espera? Bom, Fernandinho cobrando pênalti, fez 1 a 0 pro Furacão, 46 do segundo tempo. E vocês acreditam que até empatar aos 53 já tinha criado uma oportunidade de ouro e o goleiro, muito bom, goleiro mais um do Atlético Paranaense fazendo grandes defesas, até que o garoto Everton Araújo de cabeça na cobrança de escanteio empatou aos 53. Empate justo, mas é dolorido quando você faz um gol aos 46 do segundo tempo e toma empate, hein? Flamengo era líder, passou a ser vice-líder com 18. Um ponto a menos que o Botafogo. Atlético do Paranaense era quarto colocado, estava assumindo a liderança naquela oportunidade, né? E aí continua na quarta colocação com 17 pontos. Olha aqui, que pontos que você perde em casa que farão falta, né? E na terceira colocação, continua o Bahia com o mesmo número de pontos do Flamengo. O Flamengo era líder na rodada passada e o Bahia era segundo com os mesmos, com os 17. O Flamengo foi a 18, o Bahia também foi a 18, foi buscar um empate heróico, porque o Criciúma, jogando em casa, fez 2 a 0. Gol do Marcelo Hermes cobrando falta e gol do Arthur Kaique. 2 a 0. O Everaldo descontou e o tal do Gustavo, goleiro do Criciúma, muito, mas muito infantil, fez uma falta, tomou amarelo, fez cera, tomou o vermelho. E aí, com um a menos, você tem que mais agradecer, né? O Caio Alexandre empatou para o Bahia e, por sorte do Criciúma, ainda ficou com empate. Mas esse empate, o Criciúma continua na zona do rebaixamento, hein? Ele é 18º com 6 pontos. Tem 2 jogos a menos, mas você vê, se vencer esses dois, vai a 12. Antes, se vencesse os jogos, ele estava bem na tabela, se vencesse os jogos que faltavam, ele entrava no G6. Agora já não entra mais. Então começa a bater um desespero aí no Criciúma, hein? E pro Bahia, terceiro colocado, 18 pontos, a 1 do líder Botafogo. Tá tudo beleza, né? Botafogo 19, Flamengo 18, Bahia 18, Atlético Paranaense 17. Os mesmos 17 do Palmeiras, que deu uma surra no Galo ontem. O jogo foi ontem à noite. O Aníbal Moreno fez 1 a 0, 24 minutos. O Hulk, para variar, foi expulso, toma amarelo, quer discutir e tal, não joga bola. Tá enganando faz tempo aí, falando demais, reclamando, tudo é juiz. É um cara chato. O maior chato do futebol brasileiro hoje é o Hulk. Foi expulso e aí o Palmeiras passeou. Piquerez cobrando pênalti, o Estevão, moleque da base, 3 a 0. O Flaco Lopes do finalzinho, 4 a 0. Podia ser 5, 6. O Galo perdeu a cabeça no final. O Paulinho quis bater no Marcos Rocha e foi expulso. Burrice em dose tripla no Galo. O Palmeiras, que era sexto colocado, passou o São Paulo, ele é quinto agora com 17, os mesmos 17 do Atlético Paranaense. E o Galo, 13 pontos, um jogo a menos, verdade seja dita, mas a situação do Galo é sempre intranquila, né? Intranquila por tudo isso. E fechando o G6, o São Paulo. O São Paulo jogou com o Corinthians na Arena Neoquímica Arena, em Itaquera, e empatou 2 a 2. O Lucas, um golaço logo com 3 minutos, fez 1 a 0. E quando o São Paulo dominava o jogo, estava tudo para fazer o segundo gol, o Igor Coronado acertou um chutaço de fora da área e empatou o jogo. São Paulo ainda saiu numa arrancada pela direita com o Igor Vinícius, cruzou e o Kaká marcou contra, né? Aos 40 do primeiro tempo, mas o Luciano, que jogou uma bolinha murcha, não tá jogando nada, tá na hora do Luciano ir pro banco, hein? Errou uma saída de bola, o Mosquito acabou fazendo um belo gol também no ângulo e ficou 2 a 2 o clássico. São Paulo foi a 15 e fecha o G6. Os 6 que estavam na rodada passada estão também nessa rodada no G6, só com inversão. O Botafogo é líder, o Flamengo agora é segundo, o Bahia, que era segundo, agora é terceiro, né? O Palmeiras, que era sexto, é quinto, São Paulo, que era quinto, é sexto, mas são os 6, os mesmos 6. E o Corinthians está fora da zona do rebaixamento, é o 17º com 7 pontos, pontinho que pode ser comemorado, né? Pode ser muito comemorado, aliás. Aí a gente vai sair do G6 e do 7º ao 12º é zona de Sul-Americana. Lógico, próximo do G6. O Bragantino, que tem os mesmos 15 pontos do São Paulo, as mesmas 4 vitórias, mas o São Paulo tem saldo de gol 6 e o Bragantino tem 3. O Bragantino, jogando em casa, ganhou do Juventude por 2 a 1.
E olha, o Elinho, ex-São Paulo, jogou uma barbaridade, hein? Jogou uma barbaridade, fez um golaço no primeiro tempo. O Mandak empatou ainda no primeiro tempo. Depois o Elinho marcou outro belo gol no segundo tempo e deu uma vitória maiúscula para o Bragantino. Bragantino sétimo com 15 pontos. O Juventude é o 11º com 10, faz uma campanha boa também de Sul-Americana. Maravilha, né? O oitavo com 14 pontos é o Cruzeiro. O Cabuloso, né? Que olha, que anunciou a contratação do Dudu. Aí o Dudu falou que ia, depois o Dudu falou que não ia mais, agora falou que não vai, agora o Cruzeiro desistiu. Rapaz, o cara que não tem palavra é terrível. Já é uma vergonha o Dudu, ídolo do Palmeiras, na surdina acertar com o Cruzeiro. Aí é uma vergonha ele ser pressionado e ele pipocar. Torcedor de jogador hoje não tem personalidade. Quem manda é empresário, ele é só um tontão. Tontão. É o Dudu. Vasco e Cruzeiro empataram em São Januário no pior jogo da rodada, horroroso, 0-0. O Cruzeiro, 14 pontos, mas tem um jogo a menos, é o oitavo colocado. E o Vasco continua fora da zona do rebaixamento, ali perto. 15º com 7, mas tem que tomar cuidado o Vasco, hein? Tá fraquinho. O 10º lugar é o Internacional de Porto Alegre, com 11 pontos. O Inter que foi jogar com o Vitória no Barradão, e o Vitória conseguiu a primeira vitória na competição em cima do Inter. O William Oliveira, que marcou seu terceiro gol na competição, o volante, hein? Fez 1-0 aos 7 do primeiro tempo. Aos 36, o Wesley empatou o jogo. Inter ia pegar um ponto bom lá em Salvador e tal, mas o Wagner Leonardo cobrando o pênalti já aos 56, teve um pênalti, confusão e tal, papapá, o zagueirão. É o Wagner Palha, aquele que era do Santos, da base do Santos. O Wagner Leonardo foi lá, bateu, cobrou 2-1, primeira vitória do Vitória. Apesar da vitória, o Vitória ainda é o lanterna com 6 pontos. É verdade que a turma do rebaixamento, os 4 do rebaixamento, tem 6 pontos. Grêmio, Criciúma, Fluminense e Vitória. Todo mundo tem 6 pontos. Mas o Vitória ainda continua na lanterna. Veja como a situação era delicada, hein? E o Internacional, com essa derrota, ele tem 11, é o 10º colocado, meio da tabela, mas tem 2 jogos a menos, certo? 2 jogos a menos. Fechando a zona da Sul-Americana na 12ª colocação, o Fortaleza, que tem 10 pontos, mas tomou uma surra do Cuiabá. A diretoria veio a público pedir desculpa. Tem que pedir desculpa mesmo. Tomou de 5 do Cuiabá, lá em Cuiabá. O Cleison, o Ramon, o Jonathan Cafu, o Isidro Pita e o Fernando Sobral de pênalti. A lei do ex, Fernando Sobral, hein? 5-0. Mas humilhante. Rapaz, humilhante, hein? O Cuiabá saiu da zona do rebaixamento, é o 14º com 7. E o Fortaleza é o 12º com 10. Deu uma queda do Fortaleza aí nas últimas rodadas, hein? Fortaleza que foi campeão da Copa do Nordeste. Depois do título, o time dá aquela baixada de bola, né? Normal. Quem saiu da zona do rebaixamento em grande estilo foi o Atlético Goianiense, e no Maracanã ganhou de virada do Fluminense, que tá numa crise. Estão pedindo a cabeça do Fernando Diniz, que acabou de renovar contrato e tal. O Ganso fez um golaço no sábado, mas depois o Luiz Fernando fez o gol da rodada, lindo, cobrança de escanteio, ele pegou de primeira de fora da área, um golaço. E depois de perder gols, o Zuleta aos 49 do segundo tempo marcou o gol da vitória, confusão. Tem que tomar um gancho. Os valentões têm que tomar um gancho, né? Eu acho que a CBF, e aí eu falo da comissão de arbitragem, dos árbitros, dos relatórios, né? Você tem que carregar. Aí o STJD tem que carregar os valentões, Guga, Felipe Melo, tudo tem que tomar gancho. O Atlético Goianiense, 8 pontos, saiu, 13º, saiu da zona do rebaixamento e colocou o Fluminense, que tem 6, é o 19º. Que vexatório, campeão da Libertadores do ano passado, campeão da Recopa Sul-Americana esse ano. Que vergonhaça, né? Vergonha, mas enfim, veremos. O Atlético Goianiense tem 8, aí o Cuiabá que goleou tem 7, o Vasco que empatou tem 7, o Corinthians que empatou tem 7, e na zona do rebaixamento temos Grêmio com 6, Criciúma com 6, Fluminense com 6, Vitória com 6, os 2 artilheiros da competição, o Everaldo, centroavante do Bahia, e o Verrete, centroavante do Vasco, os 2 têm 4 gols. Vamos encerrar nosso vídeo com a rodada que já começa amanhã. Estou gravando o vídeo terça-feira pela manhã, agora dia 18, a rodada já começa amanhã. Amanhã, no Rio de Janeiro, olha que jogão. O líder, Botafogo, pega o 4º colocado Atlético Paranaense às 19 horas. Jogaço. Jogo de G6, né? Que se de repente o Atlético Paranaense perder, ele pode até abrir possibilidade de ele sair, né? Ou se ele vencer,
o Atlético, pelo menos de maneira momentânea, ele assume a liderança do campeonato. Jogão. 19 horas também de amanhã, o Atlético Goianiense, que acabou de sair da zona do rebaixamento, pega o Criciúma, que tá lá. Jogo importante na parte de baixo da tabela. 20 horas, o São Paulo, dentro do G6, pegando o Cuiabá, que acabou de sair da zona do rebaixamento. No Morumbi esse jogo amanhã, 20 horas. 20 horas de amanhã, o Fortaleza tentando se recuperar diante do Grêmio na zona do rebaixamento. Olha que jogo desesperador, hein? Os dois estão mais lá na parte de baixo da tabela. 20 horas de amanhã também, o Juventude no meio da tabela pegando o Vasco, que precisa de ponto para não entrar na zona do rebaixamento, hein? 21h30 de amanhã, Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro tentando chegar ou entrar no G6 e o Fluminense na zona do rebaixamento. Pasmem, pasmem. E 21h30 também amanhã, lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Internacional vai tentar se recuperar diante de um Corinthians desesperado. Se o Corinthians perder de novo, provavelmente vai entrar na zona do rebaixamento, hein? Então, esses são os jogos de amanhã. Na quinta-feira, 18h30, lá no Barradão, o Vitória pega o Galo, sem Hulk e sem Paulinho. Vitória querendo vencer para sair da zona do rebaixamento e o Galo ainda de olho no G6, né? 20 horas de quinta-feira, no Maracanã, Flamengo e Bahia. Que jogaço! Assim como Botafogo e Atlético Paranaense, Flamengo segundo com Bahia terceiro. Jogão de G6 também, hein? E 21h30 da quinta-feira, outro jogaço. O Palmeiras, quinto colocado, em casa no Allianz Parque, pega o Red Bull Bragantino, sétimo colocado. O Bragantino, se vencer, tira o Palmeiras ali do G6, pode tirar, dependendo dos resultados, e ficar no lugar do Palmeiras. E o Palmeiras, se vencer, abre em cima de um concorrente ao G6. Sensacional, duelo paulista que fecha essa 10ª rodada, quinta-feira às 21h30 no Allianz Parque. Vou acompanhar tudo aqui e prometo que na sexta-feira eu venho contando todos os detalhes para vocês. Perfeito? Grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.